Todo mundo me escuta? Amém. Então pode se sentar. Bom, segundo dia deste pequeno seminário que nós estamos vivendo a respeito das virtudes teologais, para compreender um pouco mais daquilo que a igreja nos ensina das virtudes, né? Só então relembrar o que são essas virtudes teologais e quais elas são, né? As virtudes teologais são aquilo que nós recebemos no nosso batismo. Então, quando nós somos batizados, o Espírito Santo de Deus, ele se aproxima da nossa alma e ele nos garante 3 primeiras virtudes, que são as virtudes teologais e que são responsáveis por como nós vamos agir na nossa vida perante a Deus. Então, as virtudes teologais são aquelas que nos levam para Deus, ok? Hoje vamos ver um pouco sobre a segunda virtude, que é a virtude da esperança. É fé, esperança e caridade. Na semana passada, o Bruno dos Jovens Sarados esteve aqui com a gente, falou sobre a virtude da fé, e hoje nós vamos partilhar um pouco sobre a virtude da esperança. E é muito interessante, porque quando a gente fala das virtudes teologais, tem um santo da igreja, não sei se vocês conhecem, ele se chama São João da Cruz. Alguém aqui já ouviu falar de São João da Cruz? São João da Cruz, ele tem uma catequese muito bonita sobre as virtudes teologais. E ele vai dizer que as virtudes, elas estão inseridas, cada uma, em uma faculdade, quase que cada uma em uma área da nossa alma. A virtude da fé, que nós vimos na semana passada, ela está inserida na nossa inteligência. A virtude da fé está na inteligência, né? Quem estava na semana passada, o Bruno, ele finalizou a pregação dele dizendo que nós precisamos amadurecer a nossa fé em Jesus. E nós só amadurecemos a nossa fé conhecendo cada vez mais quem é Jesus. E isso faz todo sentido quando São João da Cruz fala que a virtude da fé está inserida na nossa inteligência. É aquilo que eu me alimento, aquilo que eu consumo, aquilo que eu leio, que eu estudo, aquilo que eu vou me nutrindo racionalmente, espiritualmente, vai fazendo aumentar em mim e eu vou praticando essa virtude da fé. E aí a virtude de hoje, que é a virtude da esperança, São João da Cruz vai dizer que ela está inserida na nossa memória. A virtude da esperança está na memória. É uma outra faculdade da nossa alma. Enquanto a fé está na inteligência, ela também, digamos assim, a virtude da fé são os olhos da nossa alma. Porque a fé é a maneira como nós vemos o mundo espiritual, não é? Então a virtude da fé são os olhos da nossa alma. Uma vez que a virtude da esperança está inserida na nossa memória, nós podemos dizer que a virtude da esperança são as pernas da nossa alma. Vai fazer mais sentido daqui a pouco. Só que a virtude da esperança são as pernas da nossa alma. Por isso que o tema de hoje especificamente é: pela virtude da esperança, caminhamos em direção a Deus. Porque essa virtude é o que vai fazer a nossa alma realmente dar esses passos concretos. Vamos falar um pouquinho mais sobre a memória? Eu não sei se alguém aqui às vezes tem dificuldade de lembrar onde deixou a chave. Eu, quando era criança, eu esquecia muitas coisas. Eu vivia esquecendo, eu tinha, assim, é criança, né? Você tá no aleatório, no automático, nada se vai guardando ali. E às vezes essa falta de memória, ela vai ficando presente em muitas coisas da nossa vida. Com objetos, e percebe que na maioria das vezes que a gente não sabe onde guardou alguma coisa, ou é porque não prestou atenção no que estava fazendo, ou é porque se distraiu e não para de mudar aquilo de lugar. Então a nossa memória, ela tem uma responsabilidade muito grande. E a memória também é muito importante na nossa relação com Deus. Por isso, a virtude da esperança está neste lugar, na nossa memória. Quem aqui sabe qual é o nome do pai do profeta João Batista? Quem lembra o nome?
do pai de João Batista? Zacarias. O nome de Zacarias tem um significado muito importante para isso que a gente está falando hoje. O nome dele significa lembrado por Deus, ou Deus se lembrou. E tem um motivo muito específico para isso. Vocês lembram lá do povo do Egito, que viveu anos no deserto, 40 anos no deserto? Aquele povo do Egito, eles foram continuando a vida deles, a história foi continuando, vieram vários profetas a partir desses povos, a partir de Moisés, de Abraão, veio o próprio profeta Isaías, que inclusive profetizou que haveria João Batista, essa voz que clama no deserto. Então, todas essas profecias foram alimentando o povo de Deus. Por que o nome de Zacarias significa lembrado por Deus? Porque na educação de Zacarias, ele foi ensinado a nunca se esquecer das promessas que Deus tinha para o povo dele desde o Egito. E Zacarias, ele teve João Batista como fruto dessa perseverança dele, dessa certeza que ele tinha, a partir de não se esquecer daquilo que Deus tinha prometido. A linhagem inteira de Zacarias acreditou firmemente nas promessas de Deus. A linhagem inteira de Zacarias acreditou com muita certeza que viria um profeta que ia anunciar no deserto, que viria uma virgem, que viria o Messias. Eles acreditaram. E aí, para que essa profecia se cumprisse na vida de Zacarias e de Isabel, vindo de João Batista, o significado do nome dele é esse: Deus se lembrou. Então, a gente começa a falar da nossa memória desse jeito. Existem dois lados da memória que são muito importantes na nossa relação com Deus. O primeiro é o nosso, e o outro lado é o lado de Deus. Lá na Bíblia, lá em Timóteo está escrito, né? Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Quando Deus fala, Ele não volta atrás daquilo que Ele falou. E quando Deus fala, a Bíblia também diz, nenhuma palavra volta para sua boca até se cumprir. Então, quando sai da parte de Deus, essa memória permanece intacta até que aconteça. E como que é do nosso lado essa memória? Como que é com a gente quando Deus fala alguma coisa nas nossas vidas? Quando o Senhor dá uma inspiração, ou uma profecia, ou até mesmo um sonho, né? Às vezes a gente tem um sonho e a gente vai rezar e a gente confia e coloca nas mãos de Deus esse projeto, esse sonho. Como que a gente age a partir disso? Então, quando a gente fala de virtude da esperança, estar ligada, estar dentro da nossa memória, é um pouco por este caminho. Vamos dar uma olhadinha para o povo do Egito? Quem está com a Bíblia aí? Abra aí a sua Bíblia lá no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Nós vamos no capítulo 16. Livro de Êxodo, capítulo 16. Essa é a passagem que vai falar para a gente do maná. Vamos iniciar ali a nossa leitura então. No versículo 1 mesmo. Partiram de Elim, e toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai, no 15º dia do segundo mês, depois que tinham saído do Egito. Toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os israelitas disseram-lhe:
antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne e comíamos pão com fartura. Certamente nos trouxestes a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. O Senhor disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Mas no sexto dia prepararão o que colherem, e será 2 tantos do que colhem a cada dia. Então Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos fez sair da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, o que somos para que murmureis contra nós? E Moisés disse: Senhor vos dará esta tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa murmuração contra ele. Porque nós, o que somos, não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a comunidade dos israelitas: aproximai-vos da presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade dos israelitas, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor falou a Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, granulosa, fina como a geada sobre a terra. Versículo 15. Tendo visto isso, os israelitas disseram entre si: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos deu para vosso alimento. Eis que o Senhor ordena: cada um colha dele quanto baste para comer, 1 gomor por pessoa. Cada um tomará segundo o número de pessoas que se acham na sua tenda. E os israelitas assim fizeram, e apanharam, uns mais, outros menos. Quando mediram 1 gomor, nem aquele que tinha juntado mais tinha maior quantidade, nem aquele que tinha colhido menos encontrou menos. Cada um tinha recolhido o quanto podia comer. Moisés disse-lhes: ninguém guarde para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte, porém deu vermes e cheirava mal. E Moisés indignou-se contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um o quanto podia comer. E quando o sol fazia sentir o seu ardor, se derretia. Ora, no sexto dia colheram pão em dobro, 2 gomores por pessoa, e todos os chefes da comunidade foram comunicá-lo a Moisés. Ele lhes disse: eis o que disse o Senhor: amanhã é repouso completo, um santo sábado para o Senhor. Cozei o que quiserdes cozer, e fervei o que quiserdes ferver. E o que sobrar, guarda-o de reserva para a manhã seguinte. Fizeram a reserva até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu vermes. Então disse Moisés: comei-o hoje, porque este dia é um sábado para o Senhor. Hoje não o encontrarei nos campos. Durante 6 dias o recolhereis, mas no 7º dia, no sábado, não o haverá. No 7º dia saíram alguns do povo para colhê-lo, porém não acharam. E Yahvé disse a Moisés:
até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, e que por isso vos dará o sexto dia. Pão por 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E o povo descansou até o 7º dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É uma leitura bem grande, mas esse é um cenário que a gente já ouviu muitas vezes ali do povo do Egito, onde a primeira coisa que acontece é eles estarem com fome, eles não terem a carne, eles não terem a fartura, eles não terem o que eles tinham antes quando eram escravos, e começam a murmurar e a reclamar, preferindo o que eles tinham antes. Então, diante disso, porque Moisés diz, né, vocês não estão reclamando para mim que sou homem, vocês estão reclamando de Deus, porque quem foi que te tirou de lá e te trouxe para o deserto? Foi Deus. Então é dele que você está reclamando, porque os caminhos que você tem trilhado são os caminhos de Deus. Então Deus começou a ser providente na vida daquele povo. Vocês querem carne? Tudo bem, eu vou te dar carne hoje, só que amanhã haverá outra coisa. Aí veio o maná, depois não tinha mais. Só que esse povo ele foi vivendo ainda um pouco de desobediência, porque o Senhor falava, o que eu estou mandando hoje é para comer hoje, não adianta guardar para amanhã. Amanhã eu vou mandar outra coisa. Só que o medo, a aflição, fez com que as pessoas fossem ali fazendo aquilo que elas queriam. Sabe essa coisa de querer ter a certeza de que vai dar certo, a certeza de que vai funcionar, e a gente querer se programar e tudo mais? Era isso que eles faziam. Só que num nível muito grande. E aí, quais são algumas características que a gente encontra aqui nesse povo quando a gente faz essa leitura, e até se a gente continuar? Porque assim, o povo do Egito, eles vão continuar vivendo ali por muitos anos. E essa cena vai se repetir. Deus vai falar, eles vão fazer o contrário, eles vão se arrepender, vão voltar atrás, vão clamar, o Senhor vai atender. Isso vai se repetir muitas vezes. Não só no livro de Êxodo, mas mais para frente, no livro de Números, eles continuam no deserto. Eles demoram para chegar na Terra Prometida. Moisés morre, não entra, eles continuam tentando chegar na Terra. Eles sempre têm murmuração, desobediência e o apego. Essas 3 coisas, elas são frutos da desesperança. A desesperança. Um coração desesperado reclama. Um coração desesperado desobedece. E um coração desesperado vive apegado. Eles ainda tinham apego às coisas antigas, de quando eles ainda eram escravos. Só que eles ainda tinham apego também, até mesmo aquilo que Deus estava dando para eles ali na hora. Deus acabou de dar, eles já se apegaram. E aí quando a gente, para contextualizar, porque essa passagem diante da virtude da esperança, por que é interessante a gente olhar para esse sentido do apego? Muitas vezes a gente se perde na nossa relação com Deus, porque aquilo que vira a nossa motivação para caminhar, aquilo que vira a nossa motivação para seguir a Jesus, às vezes não é a motivação correta, às vezes são os nossos apegos. O povo do Egito, ele vivia numa situação de escravidão, só que aquele era o povo que Deus queria para ele, era o povo que Deus amava. E então quando Moisés anunciou uma liberdade, eles acreditaram. Só que ficou ali. Eles não foram fazendo memória do motivo real de estar atravessando o deserto para chegar na Terra Prometida. Durante este caminho todo, eles não se lembravam da promessa que Deus tinha, porque eles ainda estavam apegados àquelas coisas que eram pequenas.
Eles ainda estavam apegados à terra, ainda estavam apegados ao alimento, apegados a quem era chefe e quem não era, porque chega um momento que eles começam depois a discutir até mesmo a liderança de Moisés. Eles foram ali se apegando a tudo que era terreno e esquecendo que aquele caminho todo era por causa da terra prometida. E esse muitas vezes é um caminho que a gente vai viver. E aí isso é um ponto muito importante sobre a virtude da esperança. Essa virtude, ela ocupa um espaço entre aquilo que eu sou hoje e aquilo que Deus me chama a ser. Eu vou repetir. A virtude da esperança ocupa um espaço entre aquilo que você é hoje e aquilo que Deus te chama a ser um dia. É só essa virtude, como pernas da nossa alma, que vai nos levar nesta caminhada entre aquilo que eu sou e aquilo que Deus quer que eu seja. É pela virtude da esperança que a gente trilha este caminho. E aí, o que é que alimenta essa esperança? Se é que alguma coisa alimenta ela de fato. Vamos falar um pouco sobre os bens que a gente encontra aqui, para poder falar desse apego. A gente tem hoje os bens naturais, que foi as primeiras reclamações do povo do Egito. A comida, a água. Aí a gente tem vários outros bens naturais hoje, né? Que a gente está sempre clamando e que são dignos. A saúde, o bem-estar, uma moradia. Só que a gente também tem os nossos bens materiais, que faz parte da vida, né? O emprego, ter uma roupa, às vezes um carro para se locomover, faz parte, são bens materiais. A gente também tem os bens morais. O que são os bens morais? O respeito humano, a dignidade, o outro concordar comigo, gostar de mim ou não, são bens morais. Coisas que eu vou conquistando por aquilo que eu sou, por aquilo que o outro gosta de mim, por aquilo que o outro vê em mim. O meu status social, são bens morais. Só que nós também temos os bens espirituais. A providência de Deus, um dom, uma graça. Muitos bens espirituais nós possuímos também. Só que aí é onde a virtude da esperança entra. A virtude da esperança, ela vem para tirar da gente o apego a todos esses bens. Aos bens naturais, aos bens materiais, aos bens espirituais também. A virtude da esperança, ela causa em nós um desapego até mesmo daquilo que a gente acha que Deus é na nossa vida, para que seja uma liberdade completa. Enquanto a virtude da fé, como eu falei, é esse olhar da alma, a virtude da fé nos ajuda a lutar contra o inimigo, contra o demônio. Só que a virtude da esperança, ela nos ajuda, na verdade, a lutar contra o mundo. Eu achei muito interessante que na semana passada, quando o Bruno iniciou a pregação dele, ele falava que muitas vezes a gente olha para a fé como uma motivação, algo para motivar a gente. Vai dar tudo certo. E a gente acha que a fé é essa motivação. Só que não é. A fé é aquilo que deixa a gente junto com Deus. É um olhar espiritual de que há um Deus, de que há alguma coisa além desta vida. Por isso a fé nos ajuda a lutar contra o inimigo, porque ela nos dá um olhar espiritual. A virtude vai nos ajudar a lutar contra este mundo, porque depois lá no Novo Testamento Jesus vai dizer que nós não somos deste mundo. Então a virtude da esperança, né? E aí muitas vezes, não que esteja errado, a gente coloca a virtude da esperança, a gente coloca a esperança em Deus ali nas nossas situações de sofrimento, nas nossas situações de luta. Sim, temos que colocar.
Só que a virtude da esperança é quando nós vamos praticando a esperança em Deus, quando nós vamos aprofundando esta virtude recebida no batismo, o caminho que ela precisa fazer em nós é um caminho de desapego. Quem lembra lá do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças? Tem uma bem-aventurança que Jesus vai falar, e é essa bem-aventurança que a virtude da esperança vai causar na nossa vida. A pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Alcançarão o reino dos céus. A virtude da esperança nos faz homens e mulheres pobres de espírito. O Senhor falava através de Moisés para o povo do deserto: olha, eu vou mandar o alimento, mas ele é para hoje, tá? Não guarda. Amanhã eu mando outra coisa. A nossa humanidade faz o quê? Não, eu vou guardar. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então é melhor guardar. Entendeu? E aí a gente vai se apegando. E o pior, não é nem um apego ao material. Tem um apego muito mais profundo que acontece aqui, que é naquilo que eu posso fazer pela minha vida. A salvação, a segurança, a garantia que eu posso me dar. E aí eu estou colocando a esperança em quem? No meu esforço, no meu planejamento de estocar a comida, no meu planejamento de fazer tudo dar certo. A esperança ela está em mim, ela não está em Deus. Por isso o caminho, quando a gente vai tentando praticar esta virtude da esperança, é um caminho de viver a pobreza de espírito. E aí é muito interessante, São João da Cruz ele diz também que existe um sintoma muito claro. Ele fala que é claro, só que ele é santo, né? Eu não acho que é um sintoma tão claro assim, eu acho um sintoma mais difícil de identificar. Ele fala que quando a gente vai tendo muito um apego ao bem, isso se torna um sintoma de que nós estamos vivendo uma relação desordenada com aquilo. Vou explicar brevemente como que a gente compreende uma desordem, né? Se está em excesso, é desordem. Se preocupa demais, e é isso que ele fala, se preocupa demais, se está causando muita preocupação, existe uma relação desordenada da nossa vida com aquilo. Vou falar brevemente, partilhar sobre mim. É algo que eu estou num processo terapêutico e espiritual de resolver. Mas eu tenho muitas preocupações em relação à minha casa, à minha família. Eu moro hoje com os meus pais. Tenho muitas preocupações ali. Tem vezes que eu não consigo sair de casa se eu achar que eles estão bravos, se eu achar que eles vão discutir. Eu tenho um apego muito grande, como se somente eu estando com eles para ajudar as coisas a se resolverem na minha casa. Isso é na minha vida. Foi vivendo isso que eu entendi que eu estava tendo uma relação desordenada com a minha família. Porque eu achava que eu resolvia todos os problemas lá dentro. Que eu fazia eles ficarem em paz. Que eu ajudava eles em tudo. Quando não sou eu. A gente vai entendendo aos poucos essa relação desordenada em apegos que pra gente é rotineiro, mas a prática da virtude, a graça do Espírito Santo ajuda a gente a compreender isso. E aí, quando São João da Cruz fala sobre esses bens, que a gente precisa ficar atento quais são os nossos bens, inclusive bens morais e espirituais são os mais fortes. Os bens morais e os bens espirituais.
ele fala que a gente precisa entender que os nossos bens, eles são só providência. Eles são só para nos ajudar momentaneamente. Não é para nos dar uma garantia futura. E aí essa é a metanoia, este é o novo que o Espírito Santo também quer trazer para as nossas vidas. Compreender que aquilo que eu tenho é uma graça para hoje. Eu tive uma crise no meu emprego há uns 2 meses atrás, que numa reunião eu fiquei muito incomodado com uma coisa que meu antigo chefe fez. E eu saí dessa reunião e eu chorei horrores, assim. Eu comecei a ter uma crise, comecei a me questionar o que eu estava fazendo lá, porque eu estudei muito para passar por aquilo, que eu não devia estar me colocando numa situação daquelas. E aí, eu fui no banheiro lavar o meu rosto, e aí quando eu estava lavando o rosto, veio algo muito forte no meu coração, que foi: sai de dentro da empresa agora, porque o seu choro vai contaminar todo mundo ao seu redor e as pessoas vão começar a murmurar ao invés de te ajudar. Fiz isso que estava no meu coração e saí. Tem uma paróquia, uma rua acima de onde eu trabalho. Fui para a paróquia rezar um pouco, porque eu estava muito angustiado com o que aconteceu comigo na reunião. Fui rezando, fui entregando para Jesus, falando: Senhor, não é justo, Senhor, isso e aquilo. Falei tudo, falei um monte, porque às vezes eu discuto com Jesus, né? Fui falando. E aí, depois que eu calei a minha boca, o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele falou: Bruno, você está assim todo ferido com o que aconteceu, porque você está colocando o teu emprego no lugar errado. E aí o Senhor deixou muito claro para mim: o seu emprego é para te sustentar, é para você pagar as suas contas. O que te dá valor, o que te dá dignidade, o que te dá salvação, o que te dá alegria, sou eu. E aí, depois que o Senhor falou isso, eu falei: caraca. E eu já estava, inclusive nessa época, estudando um pouco as virtudes, né? E eu fiquei: poxa vida, Jesus, eu estou colocando a minha esperança nos lugares errados. Porque a gente tem na sociedade um discurso de estudar e se realizar e fazer, e ter uma profissão e ter um status. Aí são os bens morais. A gente aprende isso na nossa vida. E realmente a gente tem que estudar, tem que correr, tem que lutar por aquilo que é nosso, sim. Só que quando isso vira o centro da nossa vida, a gente coloca a nossa esperança ali e não em Deus. A gente esquece todo o motivo da nossa caminhada. A gente esquece que há alguém que eu sou hoje e há alguém que Deus me chama a ser. E aí toda a luta, tudo que acontece me destrói e me derruba no chão. Porque eu estou colocando a minha esperança em todos os meus bens espirituais, morais, naturais, materiais, e não em Deus. E não aquilo que Ele é, e não aquilo que Ele tem para mim, e nem aquilo que Ele quer de mim. A gente se esquece, e é natural. E aí é muito rico, que ainda falando sobre a virtude da esperança, São João da Cruz vai dizer: nenhuma miséria nos impede de viver uma vida em Deus. Nenhuma miséria é capaz de me impedir ou impedir você de viver uma vida em intimidade com Deus. Porque nós somos batizados e no batismo nós somos eleitos filhos de Deus, correto? Qual é a finalidade de todos nós? O que vai acontecer com todo mundo aqui um dia? Nós vamos morrer. E quando a gente morrer, a gente vai para onde? A ideia, a tendência é ir para Deus. Então essa nossa vida, ela tem que nos preparar para isso, para ir para Deus. Só que se eu não passo o meu tempo aqui, praticando a minha esperança, entendendo que há este Deus e que é para Ele que eu vou, e que Ele é o fim das minhas coisas, Ele é o princípio, Ele é o fim, a gente gasta tempo com muita coisa aqui.
Não é ignorar e não viver nada desta vida, né? Mas também não é se debruçar as coisas desta vida. É entender que a nossa esperança é em Deus e nos leva para Deus. Por isso que nenhuma miséria pode nos impedir de viver a vontade de Deus. Muitas vezes a gente duvida, e eu faço meia-culpa aqui, porque eu já tive essa dúvida, e às vezes ela bate na porta mesmo. A gente duvida que a gente pode ser santo. Que a igreja nos convida a isso. Jesus foi o primeiro a fazer esse convite, né? Seja santo como o Pai que está no céu é santo. Aí a gente às vezes duvida disso, duvida que Deus pode fazer, que a graça de Deus pode agir, a gente duvida disso. Só que quando a gente vai praticando a virtude da esperança, existe um efeito inverso. A virtude da esperança, algumas pessoas acham que esperar no Senhor é ficar de braços cruzados e um dia alguma coisa acontece. Só que muito pelo contrário. O fundador da comunidade tem uma frase onde ele diz: Deus se faz concreto a cada passo que nós damos em direção à sua voz. E quando eu vou me esforçando em viver as virtudes, especialmente a virtude da esperança, eu vou dando esse passo na direção de Deus, eu vou tomando consciência e entendendo quem é este Deus na minha vida e como Ele é maior que tudo que há aqui. E outra coisa acontece: as graças eternas, as coisas que são da eternidade, já vão se aproximando da nossa vida. Tudo pela virtude da esperança. Vou repetir. A esperança não só nos faz desejar as coisas eternas, mas como aproxima as coisas da eternidade para a gente hoje. Igual quando a gente reza lá no Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. Praticar a virtude da esperança vai fazendo com que tudo aquilo que é da eternidade, tudo aquilo que é de Deus, que um dia a gente só vai experimentar em concreto, quando acabar essa vida, viver essa virtude já aproxima hoje para nós. Existe uma experiência dos discípulos que eles saíram de João Batista e foram para Jesus. Quando João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus. Quando esses discípulos chegaram em Jesus, eles fizeram uma pergunta para Jesus, que foi: Mestre, onde moras? E São João da Cruz pega essa passagem e fala que neste momento os discípulos estão dando os primeiros passos na prática da virtude da esperança, que é de sempre desejar a Deus e sempre questionar: Mestre, onde moras? Nesta situação financeira difícil, Mestre, onde moras? Nessa situação da minha casa, Mestre, onde moras? Nessa situação de saúde, Mestre, onde moras? O que é isso? É falar: Jesus, se revela também nesta situação, se revela também nesta miséria, se revela também em tudo que eu vivo, em tudo que eu tenho. Entendendo que Deus permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida como desculpa, e eu adoro falar disso, são as desculpas que Deus arruma para ficar mais perto da gente. Santa Teresa fala algo que eu acho muito engraçado. Ela fala que dom é dívida. Quanto mais dom Deus me dá, mais dívida eu tenho. Só que virtude não é dívida. Virtude é moeda. Virtude é a moeda com a qual eu pago aquilo que Deus me dá. Por isso nós somos convidados a viver esta virtude da esperança. Primeiro, fazendo memória daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus fala, fazendo memória da nossa experiência, da nossa vida com Deus, porque Ele se revela. O povo no Egito ficou 40 anos, depois de muitos anos, de muitos estudos,
descobriu-se que o trajeto que eles fizeram, na verdade, dura 11 dias, se eu não me engano. Eles ficaram 40 anos. Porque foi se distraindo e se distraindo com tantas coisas, se esquecendo quem era Deus, se esquecendo da promessa de Deus. Então, a primeira coisa, na virtude da esperança que nós vamos cada dia mais nos esforçar a viver, fazer memória de quem é Deus e do que Ele fala nas nossas vidas. Porque todo dia Deus fala, na liturgia, nas leituras, quando a gente reza no Espírito, quando a gente reza o texto, Deus se revela mais uma vez em cada mistério que a gente contempla. Deus fala no irmão, né? Como diz aquela música, fala no irmão, na palavra, no meu coração. Deus se revela, então é fazendo essa memória, olhando para o alto, Deus vai se revelando, e eu não vou me esquecendo. Conforme Deus se revela, eu vou vivendo a grande graça de colocar a minha esperança no Senhor e viver um desapego de todos os bens. E desapego de bens não significa não ter bens. Desapego de bens significa colocar o bem no lugar de bem e Deus no lugar de Deus. E debruçar a minha vida diante do Senhor e não diante daquilo que eu tenho ou deixo de ter, não das misérias, não dos medos. Da mesma forma, além de alimentar a minha memória, além de viver o desapego, poder também, a todo momento, perguntar ao Senhor: onde moras? Onde se revela? Chamar o Senhor para todas as situações da nossa vida. E assim nós vamos alimentando a nossa esperança. Para finalizar, Santa Faustina escreveu no seu diário uma revelação de Jesus a respeito da esperança. Ali ela usa muito mais o termo confiança, mas dá na mesma. E aí ela escreveu as seguintes palavras que Jesus revelou para ela: desejo que essas almas se distinguam por uma ilimitada confiança na minha misericórdia. Eu mesmo me ocupo com a santificação dessas almas. Eu lhes fornecerei tudo o que for necessário para a sua santidade. Quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. E aí Jesus diz: fico triste, entretanto, quando as almas pedem pouco, quando estreitam seus corações. Uma das maiores tristezas de Jesus, ele revelou isso a Santa Faustina, mas ele também já revelou isso a outros santos. Na primeira aparição do Sagrado Coração de Jesus, ele revelava isso, que uma das maiores tristezas dele é que os seus filhos não confiem nele, não esperem nele, não clamem por ele. É uma das maiores tristezas do Senhor. Eu lembro quando a minha irmã ela engravidou aos 17 anos, né? E aí ela tem uma tia minha, ela contou pra minha tia, na verdade tudo ela contava pra minha tia. E a minha mãe era a última a saber. E eu lembro que minha mãe sempre falava que ficava muito chateada, porque parecia que a filha dela não confiava nela. Porque ela sempre ia falar com os outros e não com ela, que era a mãe. Agora imagina que essa é a relação de Deus com a gente. Eu vou colocando a minha esperança em tantas coisas, em tantas pessoas, em tantas situações, em tantos pensamentos. Eu vou colocando a minha esperança no esforço que eu posso fazer. E de fato isso chateia a Deus, que é Pai. Porque Ele disse a Santa Faustina: quanto mais as almas me pedirem, mais eu vou conceder. Pedi e recebereis. Batei e a porta vos será aberta. É nessa dinâmica que nós vivemos a virtude da esperança.
entendendo que existe alguém que eu sou hoje e alguém que Deus quer que eu seja. E a virtude da esperança está no meio deste caminho. Essa virtude, que são as pernas para eu ir em direção a Deus, que vai me fazer ser aquilo que Deus quer que eu seja. Entendendo que, repito, não há miséria que me impeça de viver a vontade de Deus. Não há pecado maior que Jesus. Até porque Ele já rompeu todo o pecado na cruz. Não há dor maior que Jesus. Não há luta maior que Jesus. Por isso, esta vida de virtudes, a virtude da fé, a virtude da esperança e a virtude da caridade, são esforços primeiros, esforços iniciais para uma vida com Deus, para uma vida avivada em Deus, para uma história cheia das graças de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver a graça do nosso batismo. Que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres virtuosos, a sermos homens e mulheres que todos os dias se lembram de que Ele é o Senhor e que colocam a esperança nele, mesmo com toda dor de barriga, com todo frio, com toda a incerteza. Que o Espírito Santo faça de nós homens e mulheres que esperam no Senhor e somente no Senhor. Nós não vamos ser salvos por guerras, nem por política, nem pela seleção brasileira, embora o jogo de hoje tenha sido muito bom. Nós não vamos ser salvos pela garantia que a gente tem de conseguir pagar uma conta. Amém, Senhor. Obrigado por aqueles que conseguem, no final do mês, pagar as suas contas e ter uma residência. Mas a verdadeira fortaleza das nossas vidas está no Senhor, está no madeiro da cruz. E é por isso que nós temos que rezar, para viver esta virtude da esperança, para colocar novamente a nossa esperança no peito dele. Igual ao João, o discípulo amado, que ficava ali, encostadinho, confiando, esperando, e neste movimento em direção a Deus. Vamos ficar de pé para poder rezar um pouco isso, permitindo que o Espírito Santo faça esta ação, onde a nossa vida ela não olha para trás, onde a nossa vida não fique mais estagnada e a nossa vida possa sempre olhar para frente e para o alto, para frente e para o alto, que é onde Deus nos leva.